Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma aula aqui do curso de auxiliar de farmácia. E hoje a gente vai continuar no mesmo tema de farmácia hospitalar, tá bom? A gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso, mas num tema um pouco mais específico. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela já, para vocês já saberem o tema. A aula de hoje, como vocês viram, inclusive, aqui no tema, no link do vídeo, né, é sistema de distribuição de medicamentos. Esse sistema, ele acontece em todos os comércios ou todos os estabelecimentos de saúde onde a gente faz uso de medicações, mas existe um sistema ou alguns procedimentos específicos justamente para farmácia hospitalar. Então é disso que a gente vai falar um pouco hoje, ok? Então, como introdução, vamos falar um pouquinho o que é o sistema de distribuição de medicamentos. São todas as ações necessárias para que o medicamento seja providenciado e entregue ao paciente na hora certa, no momento correto, o medicamento correto, inclusive, né? Então, é muito importante que esse todo o trajeto do medicamento, né, da compra, adquirir o medicamento, estocar o medicamento, separar o medicamento e administrar o medicamento seja feito corretamente. Então, o sistema de distribuição de medicamento engloba todos esses aspectos. E esse sistema, ele precisa ser racional, eficiente, econômico e seguro, além, obviamente, de estar de acordo com a prescrição médica específica para aquele paciente. Vamos destrinchar um pouquinho cada um desses. Então, vamos falar. Racional porque ele precisa ser pensado, ele precisa ter a melhor lógica possível, tá? Desde o início até o final. Ele precisa ser eficiente. Se o medicamento não for eficiente, não tem por que ser administrado àquele paciente naquele momento. Ele precisa ser econômico, porque afinal de contas, como a gente já falou um pouquinho sobre custos, os hospitais são um grande estabelecimento que precisa se manter. Então a gente precisa fazer a maior economia possível. E precisa ser seguro. O paciente que vai tomar aquele medicamento precisa ter segurança e precisa saber que não, é tranquilo eu tomar isso aqui, porque está seguro, né? Foi feito um procedimento correto para esse medicamento chegar até mim e eu tomar ele está correto e funcionar como deve funcionar. Quais são os objetivos do sistema de distribuição de medicamentos? Bom, existem vários. Reduzir os erros de medicação. Então, é muito comum, não posso dizer muito comum, mas acontecem alguns erros de medicação. Então, o medicamento de um paciente ser administrado em outro, ou uma dose um pouco errada, ou a posologia errada no horário incorreto, né? E o sistema de distribuição de medicamento bem feito ajuda a reduzir esses erros. Racionalizar o controle. Então, ter um controle melhor de todos esses medicamentos, de toda essa estrutura onde a gente armazena, diminuir as perdas, né? Então, já traz aí o terceiro objetivo, redução de custos por deteriorização e vencidos, verdade? Quanto mais organizado a gente tiver essa medicação, quanto melhor o estoque for programado, menos perda e menos vencido, né? Ou menos produtos deteriorados eu vou ter. Por isso é muito importante também fazer esse controle. Aumentar a segurança, né? Claro, aumentar a segurança para o paciente, proporcionar um maior contato do farmacêutico com o paciente na equipe de saúde, isso é sempre muito benéfico para o próprio paciente. Reduzir o tempo da equipe de enfermagem de tarefas administrativas e manipulação de medicamentos. A equipe de enfermagem tem muito trabalho. Eles já trabalham com todo o cuidado com o paciente, né, higienização, troca de tecidos da cama, da maca, deslocamento de um paciente de um lugar para outro. Tudo isso gasta muito tempo e tem a sua importância, né? Quando a gente trabalha muito bem na farmácia, a gente consegue diminuir o tempo que esse enfermeiro ou que esse auxiliar de enfermagem fica lá manipulando medicação. Então, quanto mais prontinho for para a mão do enfermeiro ou do auxiliar de enfermagem que vai fazer
a administração, melhor, menos tempo ele tem para ficar gastando com isso, certo? E aí a gente vai ter 4 tipos de SDMs, né? Que eu vou chamar assim para encurtar, sistemas de distribuição de medicamentos. Na verdade, são 3 principais e um misto, que é meio que uma junção de 2 desses sistemas. Então, quais são eles? Coletivo, individualizado, aí tem o misto, que é a junção desses dois, e o de dose unitária. Então, são esses 4 os tipos de SDMs que a gente visualiza atualmente. E a gente vai falar de cada um deles, tá bom, pessoal? No detalhe. O que é importante vocês saberem aqui? É importante vocês entenderem o que é cada um e é importante vocês saberem as vantagens e as desvantagens de cada um. Isso cai muito em concursos, caso vocês forem prestar um concurso para auxiliar de farmácia ou algum cargo desse tipo. E também é o que vocês precisam saber se forem trabalhar em um hospital. O hospital vai chegar em você e vai falar: olha, aqui a gente trabalha com SDM coletivo, ou aqui a gente trabalha com SDM individualizado. E você já vai estar um pouco mais ciente do que se trata. No SDM coletivo, é um sistema mais antigo, tá? É o que foi utilizado aí há muito tempo, onde a farmácia é um grande centro de distribuição, na verdade. A farmácia libera um grande número de medicamentos para os setores, né, de acordo com um pedido que a enfermagem que faz para a farmácia. Sem individualização, a farmácia não tem noção ou ciência de quem são os pacientes que estão tomando ou por quanto tempo eles estão tomando aquela medicação. E esses medicamentos, eles não têm informação de tempo de tratamento ou nada, nenhuma informação chega para a farmácia. A farmácia só sabe qual é o medicamento que precisa dispensar e qual a quantidade que precisa dispensar. Esses medicamentos que são liberados pela farmácia, eles são temporariamente estocados naquele setor. Ou seja, nesse tipo de sistema, você tem a farmácia central e você tem uma série de estoques pelo hospital inteiro, né? Então, todos os setores vão ter praticamente um estoque particular, tá? E isso acaba ocasionando alguns erros, tá? Que a gente já vai falar um pouquinho mais para frente. Quem realmente administra e controla os medicamentos são os enfermeiros, a equipe de enfermagem. Aqui vocês conseguem ver um fluxograma de como acontece qual que é a sequência, né, de fatos que acontecem para que o sistema coletivo aconteça. Como que isso funciona? Primeira coisa que acontece é o médico prescrever. Isso vai acontecer em todos os sistemas. O médico vai analisar o paciente e vai fazer a prescrição. A enfermagem vai recolher essa prescrição de todos os pacientes daquele setor e vai fazer uma transcrição, ou seja, vai visualizar ali quais são os medicamentos que está pedindo em cada uma das prescrições e vai fazer um formulário, um único formulário, solicitando os medicamentos para aquele setor. Então, vai chegar na farmácia. O que vai chegar na farmácia? Na farmácia não chega a prescrição. Chega um formulário de solicitação de medicamento da enfermagem, pedindo todos os medicamentos que são necessários para aquele setor e naquele momento. O que acontece é que muitas vezes a gente acaba dispensando medicamento que não vai ser usado, medicamento a mais, às vezes até vai medicamento a menos, e aí fica aquela correria depois para conseguir a medicação na farmácia. Mas em geral é sempre o contrário, sempre para mais. Então, é liberado muito medicamento a mais, acabam acontecendo muitas perdas desses medicamentos. Muitos medicamentos às vezes acabam ficando sem rótulo, sem identificação, a gente precisa jogar fora porque não sabe o que é. Então, enfim, quando esse formulário chega na farmácia, a farmácia distribui os medicamentos, separa e distribui e envia para cada um dos setores. A enfermagem recebe, prepara, administra e estoca. Então, é um montão de trabalho para a enfermagem. Tem vantagens e tem desvantagens esse tipo de sistema, tá? Ó, eu coloquei aqui algumas fotos para vocês terem ideia de como funciona mais ou menos. Então, geralmente a gente libera esses tipos de carrinhos, né? Esses carrinhos assim, ó, que já está até separado por setor, ó. Ou assim, né? Que é um carrinho inteiro para
um setor específico. E aí vai ter aqui nas gavetinhas e a enfermagem vai pegando conforme for precisando utilizar. Qual que é o problema desse tipo de sistema, né? Na verdade, vamos falar das vantagens primeiro. O que é bom? Não precisa de muita infraestrutura, então qualquer hospital com qualquer infraestrutura consegue fazer esse tipo de sistema. Pouco trabalho para a farmácia, então a farmácia tem pouquíssimo trabalho, recebe esses formulários, separa e envia, dá tudo certo, não precisa conferir nada, só dispensar. Baixa necessidade de recursos humanos na farmácia. Inclusive, nesse tipo de sistema, a farmácia nem precisa trabalhar 24 horas, porque você já dispensou ali tudo que eles precisam, eles vão controlar os medicamentos no próprio setor, não precisa da farmácia mais ali trabalhando. Quais são as desvantagens? Esse que é o grande ponto. Olha só, tem inúmeros estoques periféricos dentro do hospital, então tem estoque em tudo quanto é setor. O que acaba fazendo com que a gente perca muito mais medicamento, né? Inclusive é a segunda desvantagem, aumento dos custos com perdas. Falta de identificação, medicamento não identificado é medicamento que não pode ser tomado. A gente não pode tomar um medicamento que a gente não sabe o que é. Vencido, então muitos medicamentos acabam vencendo nesses estoques, nesses estoques periféricos, né? Nesses estoques separados aí por setor. E aí ninguém fica sabendo, é perigoso administrar o medicamento vencido para o paciente, é bem complicado. E também acontecem muitos desvios, né? Se a gente tem um grande estoque de medicamento ali, alguém passa a pegar isso, eu tô com dor de cabeça, eu vou pegar isso aqui. Não pode ser assim, tudo tem que ter um controle muito bem específico. Mau acondicionamento do medicamento, então assim, muitos medicamentos precisam de um acondicionamento específico, uma temperatura ideal, precisa ser checada essa temperatura. Nesses estoques periféricos não tem como checar isso, não existe esse controle. E quanto tempo aquele medicamento vai ficar ali? Ninguém sabe. Então, acontece esse mau acondicionamento. Erros de administração, porque aí acabam. Primeiro que teve essa transcrição, né? Sempre que tem alguma transcrição, algum processo intermediário, a gente acaba causando algum perigo de erro. E aí podem ocorrer esses erros na administração. E a falta de segurança para o paciente, que é inevitável, infelizmente, né? Porque quanto mais processos aí no meio de passar informação, mais erros podem acontecer. E como a enfermagem também está cheia de trabalho, elas podem acabar, ou eles podem começar a acabar cometendo alguns erros que poderiam ser evitados. Pessoal, essa foi a primeira parte da nossa aula. Continue ligado para assistir as próximas 2 partes da nossa aula, ok? Até já já.